TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Quero iniciar agradecendo a todos vocês que têm nos assistido, nos acompanhado, vocês que têm compartilhado essa palavra de Deus a tantas pessoas. Hoje eu quero trazer uma mensagem, queridos, mas antes eu quero contar uma parábola. E essa parábola, fala sobre uma semente que ela foi esquecida. Eu quero falar um pouco sobre pessoas que se acham que estão esquecidos, E algumas pessoas que elas falam com Deus: Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo na minha vida? Será que fui abandonado, esquecido? E nós vamos estar refletindo sobre isso no dia de hoje. Eu quero dizer para você uma coisa: você não foi esquecido. Deus, Ele tem te observado, Deus te ama. O Senhor é aquele que Ele sempre está ao nosso lado, Ele nunca nos abandona. Talvez nós nos sentimos abandonados, porque eu entendo que como é que nós podemos saber que Deus está do nosso lado? Quando nós estamos do lado dEle, quando nós estamos buscando a Ele, quando nós estamos próximos dEle, porque Deus é Espírito e nós não vemos, mas sentimos a presença do Senhor. Então eu quero contar a parábola que diz sobre uma semente que foi esquecida. Conta uma história que no jardim celestial foi procurar uma semente, para que ela pudesse ser aquela semente da esperança, a semente da alegria, a semente da paz. E foi selecionado algumas sementes e se apresentaram, diante do jardineiro. E a primeira semente que se apresentou foi a semente do carvalho. Carvalho musculoso, forte, e ele logo falou: não, eu vou ser escolhido, eu sou mais forte, eu sou o que vou crescer mais na floresta, nesse jardim. Mas também se apresentou a semente da roseira, e ela, muito perfumada, ela falou: não, eu vou brilhar no jardim, eu sou rosa, eu sou a mais bela, sou a mais bonita. Mas também se apresentou ali a semente da palmeira. E ela falou: não, eu fico nas praias, sou eu que sou sombra, nas praias para as pessoas, sou eu que sou a favorita. Mas lá no fundo de uma caixa existia uma semente que não brilhava, estava com a sua casca um pouquinho rachada, quietinha. E aí o jardineiro, olhando, observando todas as sementes, ele olhou para aquela semente, mesmo rachada, mesmo sem brilho, e escolheu aquela semente. E as demais sementes ficaram muito chateadas, muito aborrecidas. Como é que você vai escolher aí uma semente feia, uma semente rachada, uma semente sem brilho, fraca? E o jardineiro falou: não, essa semente é especial. Essa semente é a semente do girassol, que está sempre apontado para a luz. É a semente que aponta para o céu. E aquele jardineiro pegou realmente aquela semente e plantou aquela semente. E aquela semente, ela veio ser a mais bela do jardim. A semente é aquela que estava sempre voltada para a luz. Talvez, naquele momento, as demais sementes não prestavam atenção nela, achavam que ela era uma semente perdida, uma semente que não tinha valor. Mas para aquele jardineiro tinha valor.
E o que eu aprendo com essa lição, queridos? Que aquela semente, ela representa cada um de nós. Que muitas vezes nós nos sentimos assim. Até mesmo questionamos a Deus. Senhor, por quê? Senhor, por quê? Por que eu estou nessa condição? Por que as coisas não acontecem para mim? E às vezes até fazemos algumas comparações. Por que acontece com o outro e comigo não? Por que está demorando tanto? E nós fazemos esses questionamentos. Eu não vou mentir, eu já fiz esses questionamentos, Senhor, por que algumas coisas acontecem? Mas aquela semente, queridos, ela brotou, aquela semente daquele girassol, ela brotou, se tornou a mais linda do jardim. E isso me mostra que Deus, Ele escolhe não os que brilham por fora, mas aqueles que buscam a luz de dentro. E muitas vezes, né, nós nos comparamos ou entramos nesses questionamentos, mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem te observado. Deus, Ele conhece, a Bíblia fala que Ele sonda o nosso coração. Em 1 Samuel, você já pegou a sua Bíblia? Já pegou o seu marca-texto? Então venha comigo, vamos ler. Em 1 Samuel, conta a história de Davi. Quando Davi ele foi ser consagrado rei. A história conta que o rei, na época, era Saul, mas Saul ele fez aquilo que deixou o coração de Deus triste. Ele desobedeceu o Senhor deu direção, o Senhor levantou ele como rei, mas ele fez tudo aquilo contrário. Ele desobedeceu, ao ponto de chegar o momento que Deus não quis mais ele como rei. E agora Deus, ele chega para o profeta Samuel e fala, profeta Samuel, vá na casa de Jessé e unge o filho de Jessé como rei de Israel. E a história conta que Jessé, ele obedeceu. Ele foi à casa, né? Aliás, Samuel obedeceu e foi na casa de Jessé. E chegando lá, ele vê os filhos, né? Aqueles mais bonitos, mais fortes, mais capacitados. Mas Deus fala, não, não é esses. Não é esse que eu quero como rei. Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 e versículo 7. Diz assim, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Interessante, né? Porque nós somos assim, nós compramos por aquilo que nós vemos. O ser humano é assim. Muitas vezes nós somos aceitos ou não, a forma que nós nos vestimos, ou pelo carro que temos, mas Deus não vê assim, Ele vê o coração. E o que eu aprendo com a história de Davi? Queridos, Davi era aquela semente que estava lá no fundo da caixa, talvez sem brilho para o homem, mas ele tinha um diferencial muito grande. A história conta que Davi, ele estava lá no meio das malhadas, lá no meio das ovelhas. Alguns historiadores dizem que o que Davi estava fazendo naquele momento era um serviço de um empregado. Não era de um filho, era de um servo. Mas não se sabe o certo porque alguns dizem que Davi ele tinha sido rejeitado pelo pai, pelos familiares e por isso que ele fazia um trabalho de servo, de empregado. Mas o que eu aprendo, queridos, com a vida de Davi? Queridos, que mesmo quando nós nos sentimos pequenos ou esquecidos, Deus, Ele vê o nosso valor. Davi talvez
Estava lá esquecido, cuidando das ovelhas, distante de casa, longe dos familiares, lá num campo, onde que por diversas vezes ele tinha que dormir junto às ovelhas, fora do conforto da sua casa, que talvez para os pais ou para o pai, Davi ele era um servo. Comparado com os irmãos que estavam ali em casa, que eram soldados valentes, bonitos, talvez mais favorecidos, mas para Deus, queridos, Davi tinha um valor incrível, fundamental. E Deus vê em Davi o que não via nos demais irmãos. Mas qual era o diferencial de Davi? Queridos, Davi, ele era um adorador. Davi, mesmo lá longe de casa, Davi longe dos seus familiares, talvez do conforto do seu lar, passando talvez algumas noites de frio, algumas dificuldades, mas mesmo assim ele conseguia adorar. Olha o que diz lá em Salmos 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como rico banquete. Com lábios jubilosos a minha alma te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Eu imagino Davi, deitado na relva, olhando para as estrelas e glorificando a Deus, adorando o Senhor. Muitos dos salmos foram feitos enquanto Davi estava lá, junto com as ovelhas, no pasto. Ele e Deus. Ele era um adorador. Davi, queridos, ele não estava ligado às circunstâncias. Não eram as circunstâncias que moviam o coração de Davi, porque muitas vezes nós somos assim. São as circunstâncias que moldam o nosso coração. Se o dia está bonito, se o dia está o céu azul, com sol, eu estou alegre, estou feliz. O dia que estiver nublado, eu não consigo. O céu está fechado, está chovendo, eu não consigo ser feliz. Queridos, não. Independente das circunstâncias, Davi, ele era um adorador. Ele usava o seu tempo para adorar a Deus. E a pergunta que eu te faço, você consegue adorar em meio às lutas e adversidades? Você consegue contemplar o amor de Deus pela sua vida, mesmo talvez você não tenha tudo ainda que você quer, tudo aquilo que você sonha? Davi também, queridos, ele era um jovem que ele aprendeu a confiar em Deus e não na força dos seus braços. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 34, Davi, ele fala que quando ele tomava conta das ovelhas do seu pai, ele conseguiu vencer um urso, matar um leão. Mas por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele tinha essa confiança no Senhor, queridos. Eu imagino assim que antes dele tomar qualquer atitude, Davi ele era uma pessoa que orava a Deus. Senhor, essa é a sua vontade? Essa é a direção que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, eu não posso lutar com as minhas forças, eu sou fraco, sou uma criança, sou um adolescente, mas eu vou, Senhor Deus, na força do Senhor. E talvez você, nesse momento, você que está nos assistindo, você está sem forças. Você já está no seu limite.
Mas eu quero dizer uma coisa para você no dia de hoje. Queridos, caminhe com as forças do Senhor. Porque realmente, quando nós não temos mais forças, nós dependemos da força de Deus. Então dependa do Senhor no dia de hoje. Faça como Davi, um homem que ele aprendeu a depender do Senhor, queridos. Porque até mesmo, tu imagina, ele estava lá no meio, lá no meio da montanha, da floresta, dos campos, onde que ele não tinha ninguém que poderia ajudar. Ele não tinha um amigo, ele não tinha ali naquele momento o seu irmão, seu pai, mas ele aprendeu a depender de Deus. E são nesses momentos realmente que nós aprendemos a depender do Senhor. Quando as nossas forças acabam, quando não há mais recursos, e aí a gente aprende a depender de Deus. Então, queridos, seja dependente do Senhor. Davi também, queridos, ele era um homem, queridos, que a gente vê assim que ele tinha responsabilidade, porque quando Samuel pede para que chame Davi, ele não abandonou as suas ovelhas, ele deixou com alguém. Ele era responsável. Mesmo que talvez ele não tivesse o privilégio que os irmãos tinham, mas ele era responsável com as coisas do seu pai. Aprenda a ser responsável. Aprenda, queridos, a utilizar bem aquilo que está em suas mãos e cuidar daquilo que Deus tem colocado para você cuidar. Seja responsável. A palavra do Senhor fala que se nós formos fiel sobre um pouco, sobre muito Deus vai nos colocar. Então, cuide muito bem daquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Cuide. Não largue de qualquer maneira, não abandone. Que seja as coisas materiais, que seja até mesmo o seu ministério. Tem pessoas que fazem as coisas relaxadamente, de qualquer maneira. Não. Entenda, a palavra de Deus fala que tudo que nós viermos fazer, que possamos fazer como se fosse para Deus. Então, cuide daquilo que está em suas mãos. Mas, na história de Davi, queridos, eu aprendo também que Deus, ele não se importa com a aparência, mas Deus, ele se importa com o coração que se volta para ele. A Bíblia fala que Davi, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo que for da minha vontade. Interessante que ser uma pessoa, segundo o coração de Deus, é aquele que busca fazer a vontade de Deus, não a sua vontade. Essa semana ainda eu comentava na célula, que a palavra de Deus, ela traz uma harmonia, uma unidade, que seja na igreja, que seja na família. Por quê? Porque não é mais a vontade do pai, não é a vontade da mãe, não é a vontade dos filhos, mas a vontade de Deus. E quando nós, queridos, temos essa comunicação, essa boa comunicação no lar, na igreja, queridos, traz um equilíbrio, mesmo que haja diferentes culturas, diferentes pessoas com personalidades diferentes. Então nós conseguimos criar o quê? Uma harmonia. Então, a Bíblia fala que ser segundo o coração de Deus, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele fazia a vontade do Senhor, ele ouvia e praticava. Não é só ouvir, é praticar. Porque muitas vezes nós nos achegamos na igreja, nos achegamos no ambiente onde nós estamos ouvindo a palavra, ouvimos aquela palavra, até nos toca, até nos sensibiliza, nós até choramos, mas nós não conseguimos praticar. Aí você fala, não, é porque não depende de mim, são as circunstâncias. Sim, não é fácil,
nós mudarmos, às vezes, o nosso estilo de vida, a nossa forma de falar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de nos comportar. Mas é possível, queridos. É possível, sim. Por quê? Porque eu vejo quantas pessoas que tinham uma conduta totalmente errada, mas quando elas entenderam, quando elas buscaram a presença do Senhor e se entregaram a Cristo, eles automaticamente mudaram o seu comportamento, a sua forma de agir, sua forma de falar, sua forma de pensar. Então é possível. Então, o Senhor hoje Ele nos chama a ser pessoas segundo o seu coração. Deus, Ele não está se importando com a tua aparência, não é o que você veste, não é o seu trabalho, não são os seus bens materiais, não é isso não. Deus, Ele quer o seu coração, é isso que o Senhor quer, o seu coração. Mas eu também aprendo, queridos, que nós não podemos subestimar as pessoas, nem a nós mesmos. Por quê? Porque Deus, Ele vê um potencial em nós que muitas vezes nós mesmos nós não conseguimos ver. Eu lembro que num dos meus discipulados com uma pessoa, eu mostrava para essa pessoa o potencial que ela era, mas ela não conseguia se ver assim. Eu falava, você é um potencial. Eu creio que Deus tem algo tremendo na sua vida. Por quê? Porque era uma pessoa dinâmica, uma pessoa que falava bem, uma pessoa que era bem comunicativa, ela tinha muitas amizades. E eu mostrava para ela que ela era um potencial, mas ela não conseguia se ver assim. E talvez você também se encontre assim no dia de hoje. Deus está falando, você é um potencial, mas você não se vê assim. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, a partir desse momento, você vai se ver de uma outra forma, você vai ter uma visão diferente de quem você é. Porque lá em 2 Samuel 7:8, olha o que diz. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Olha, Deus está falando, eu te tirei do meio das malhadas, eu te tirei do meio dos rebanhos para ser rei. Queridos, eu creio que é o que o Senhor quer fazer com você no dia de hoje. O Senhor quer tirar você da condição a qual você se encontra. Quantas pessoas, queridos, estão se afogando no pecado, no erro, nas drogas, na prostituição, em tantas outras coisas erradas. Mas o Senhor diz para mim e para você no dia de hoje, eu quero te resgatar com mãos fortes. Eu quero mudar a sua história. Como mudou de Davi, Ele quer, queridos, o Senhor quer. Porque Ele te ama, Ele te conhece. Ele te conhece desde antes mesmo, né, de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele já sabia o seu nome. Ele já tem um projeto de vida com você. Aprendo também, queridos, que Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que quem você parece ser. A nossa vida, o nosso dia a dia, né, é degrau por degrau. Hoje nós estamos vivendo aí um mundo de ansiedade, um mundo que é tudo pronto para ontem. Nós somos hoje impulsionados a viver esse automático. Mas entenda, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no seu tempo. Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 já diz isso. E é um tempo para você também. Olha o que diz em 2 Samuel 5:10. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Foi se tornando cada vez mais. Queridos, é um processo. Então não saia do processo. Talvez você fale assim, Deus, está demorando muito. As coisas não estão acontecendo, eu preciso isso para ontem. Não, queridos, não saia do processo. Não olhe para trás.
Entenda que Deus, ele tem o seu tempo determinado para todas as coisas. Às vezes você está questionando o que está demorando. Mas entenda bem, Deus ele está preparando as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Deus ele está preparando. Então aquieta-te o teu coração. Aquieta-te. Você sabia que da consagração, quando Samuel vai lá na casa de Jessé, pai de Davi, consagra ele, da consagração até Davi ser levantado como rei, até ele sentar no trono, sabe quanto tempo demorou? 15 anos. 15 anos. Da promessa, consagração, a ser levantado como rei, sentar no trono. Davi, ele precisou passar por outras experiências com Deus. Davi, ele precisou ser forjado. Davi, ele precisou ser capacitado. Davi, ele precisou amadurecer para que ele pudesse ser rei, queridos. E nós, muitas vezes, queremos para ontem. Não sabemos esperar. Aguarda, queridos, o tempo de Deus. Deus tem promessas, mas também Deus ele vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. As promessas vão se tornar uma realidade na sua vida, mas no tempo determinado. Então, aprenda a esperar o tempo de Deus. Eu quero concluir essa mensagem lendo com vocês 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Há tempo para todas as coisas. E eu quero nesse momento dizer para você que está nos assistindo que o Senhor ele tem obras maravilhosas para a sua vida. O Senhor tem projetos tremendos que talvez ainda não chegou nem no seu entendimento. Você ainda nem consegue alcançar nos seus pensamentos. Mas é o que Deus tem separado para você. Mas não saia do processo. Não saia do processo. Espere, aguarde. Está demorando? Aguarde. Queridos, confie, ore, busque a presença do Senhor, adore o Senhor. Ah, pastor, mas está difícil. Eu sei, não é fácil. Queridos, as lutas, o nosso dia a dia não é fácil. Mas entenda, Deus é contigo. Ele tem te observado. E eu tenho certeza que no tempo propício, no tempo determinado, Ele vai manifestar o poder dEle sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque são milhares de pessoas nos assistindo. Te louvamos, ó Deus, por essa palavra, Deus, que nos motiva a continuar caminhando, a não olhar para trás. Ó Deus, nos motiva, ó Deus, a confiar no Senhor e não nos nossos braços. Acreditar, ó Deus, que Tu és, ó Deus, aquele que nos leva à adoração mesmo em tempo de lutas, de adversidades. E aquele Deus que nos fortalece todos os dias, ó Deus, para levantar da nossa cama, trabalhar, conquistar, buscar os nossos objetivos. Pai, fortalece aqueles que estão caídos, aqueles que estão abatidos. Levanta, Deus, aqueles, ó Pai, que por algum motivo, ó Deus, estão vivendo, ó Deus, talvez uma vida de pecado, mas, Senhor, resgata com mão forte. Senhor Deus, resgata, Senhor, para a sua presença. E, Senhor Deus, que essa palavra, Deus, venha edificar o seu coração. Entender, ó Deus, que cada um que está nos assistindo é aquela semente que talvez para alguns abandonada, para alguns rachada, para alguns sem brilho, mas o Senhor tem sondado o coração. É o Senhor, ó Deus, que nos leva à vitória. Então abençoa, Deus, a cada vida, a cada pessoa que está nos assistindo no dia de hoje. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa. Agradeço a sua audiência. Peço a você compartilhe e que nós possamos estar aqui no próximo programa Pão da Vida. Deus abençoe. Até o próximo programa.
TVC, a TV do Correio da Manhã.